Fala pessoal, beleza? Aqui é o Maciel, com o meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio pelo Urban TV. E agora a gente já começou com música, né, Pavão? Bom, já deu para perceber sobre o que a gente vai falar, né? Esse ano, 2021, fez 35 anos do lançamento do disco ao vivo Rádio Pirata. Da banda RPM. RPM, para quem não sabe, né? É. Bom, se tu não sabe, então nem era para estar assistindo esse Ou programa. melhor, ouve porque daí tu vai aprender bastante coisa. E foi um disco icônico no rock brasileiro, né? Foi um dos recordes de vendagem, nós vamos falar mais depois, né? E já ouvimos essa música Revolução por Minuto, que era a abertura do show. Né? Era a abertura do show. Tá? Então, que para a época era um negócio. nós vamos falar, né? Vamos falar mais sobre o show, porque nós não estamos falando sobre o show em si, né? Vamos falar sobre o show. O show em si, que é o disco, né? A gravação do show foi o que deu origem ao disco, que faz 35 anos hoje. Tem várias curiosidades e tal, várias coisas que muita gente não sabe. Então é isso, RPM, 35 anos de revoluções por minuto, The Rocks on the Radio, volta já, solta a vinheta, não saia daí. Voltamos, pessoal, voltamos e sem mais delongas, vamos de música. Voltamos, pessoal, voltamos. Quem é você? E acabamos de ouvir. Loiras Geladas, A Cruz e a Espada, Olhar 43 e Alvorada Voraz. Que cara, aí é só sonzeira, né? Vamos contar um pouco da história ali do RPM, como é que chegaram nesse... Por quê, né? Eles gravaram o primeiro disco em 85, chamado Revoluções por Minuto, né? Que era um disco de estúdio, né? Onde a banda no primeiro disco era Luiz Schiavone no teclado, Paulo Ricardo no baixo e voz e o guitarrista, o Fernando Deluc na guitarra. E não tinha baterista oficial da banda. Tanto é que a capa do disco, que vai estar aqui, né? Vai estar aqui? Vai estar em algum lugar. Tem só os três, né? Só os três. Quando você abriu o encarte do LP, aí apareceu um quadradinho lá, uma foto 3x4. Porque ele era contratado? Ele era contratado. Não era integrante. São três músicas, se não me engano, inclusive são gravadas com bateria. A Loiras Geladas, por exemplo. Bateria eletrônica, né? É bateria eletrônica, não é nem ele gravou. E só que foi um disco que estourou, mas demorou para estourar. Né? A música que trabalha primeiro era Loiras Geladas e não vendia, não tocava em rádio, não tinha jeito. Daí eles fizeram primeira mixagem especial, que eles chamavam de remix. Putz, naquela época tinha muito, né, cara? Dava uma raiva. A gente ficava lá para gravar lá no... Quem é que falava isso? Pô, vamos lá, estraga a música. Quem é que falava isso? Tinha alguém que falava isso. Eu lembro que algum produtor falava... Não, era um músico famoso que tá bom, vai lá, estraga a música. Vai lá, estraga essa música e faz o remix. Tinha sempre nas rádios, na época ela era Transamérica, Jovem Pan, aqui era Atlântida. 89, Fluminense. Que tinha um cara, um departamento lá, uma pessoa que era especialista em fazer os remixes que a música ficava com 87 minutos, né? E ficava e voltava. Aí o cara sentava, vá, estraga a música aí. Então o que acontece? Eles pegaram essa Loiras Geladas já gravada e fizeram um remix e estourou. Da Loiras Gelada, né? Da Loiras Gelada. Daí em diante, vendeu Revoluções por Minuto, Olhar 43, estourou porque né? Ele falava a palavra tesão no rádio, que naquela época devia ser era um absurdo. Meu Deus. E estourou também a Cruz e a Espada, que até tem uma versão com o Renato Russo. Né? Depois. Que a música é dele, né? Com o Paulo Ricardo. Com o Paulo Ricardo. Eles eram amigos, né? A Cruz e a Espada, a versão original do disco, não tem o Renato Russo, teve uma versão depois. Né? A Cruz e a Espada, Renato Russo gravou num disco solo dele, né? Isso. Mas bem mais tarde. Bem mais tarde. Dele. E daí assim, esse show, o Rádio Pirata, esse disco de 86, ele veio da turnê deles. Eles estavam fazendo uma turnê, né? do disco, do primeiro disco. E o que acontece? O RPM era uma banda que tinha 11 músicas. Daí o Poladian, que era até hoje, né? Talvez o maior empresário do Brasil, empresariou todo mundo que vocês imaginem de sucesso, de Roberto Carlos, Rita Lee, Simone,
Todo mundo, a época do rock, quase todo mundo era dele. Ele assim, vou fazer um show diferente. Daí chamou quem? Para produzir, para ser diretor do show. Artístico do show. Nada mais, nada menos que Ney Matogrosso. Que é o... Que era genial, né? Ainda é, né? 80 anos e o cara tá ali arrasando. Ele fez agora uma gravação de versões assim, extraordinárias. O cara sempre teve umas ideias muito à frente do tempo dele. Aí trouxe uma coisa de tecnologia pro show, que na época que era novidade, né? O Poladian, ele pegou, ele alugou um teatro, tá? E eles ficaram ensaiando o show com coreografia, marcação, figurino. Essa música tu faz assim, tu faz assado, tu vai lá, tu faz um duelo com o guitarrista, tal. Tudo isso, tudo ensaiado. Tá? E com iluminação, o Ney Matogrosso tinha iluminação a cada time, assim, cara. Era detalhista, né? E mesmo. ficaram 4 meses ensaiando só o show, quase 24 horas por dia, cara. Sabe? Então é uma coisa exaustiva, né? E até assim, daí onde entra aqui, nós falamos das 3 músicas, tem Alvorada Voraz, né? Alvorada Voraz. Essa era a única. Teve 2 inéditas, né? Daí a outra a gente Naja, né, que é uma instrumental. Mas a Alvorada Voraz era cantada, né, e eles gravaram lá, era inédita, só gravaram no ao vivo. Só tem registro no ao vivo, no né? ao vivo. Não tem mais o curioso assim é porque esse fenômeno talvez todos tenham sido pegos de surpresa, né? Porque a banda era uma banda como tantas outras que tinham naquele movimento, naquela época dos anos 85, lá em 85, por aí. Isso. A gente já falou sobre isso, em 86 foi o Ano de Ouro, e 87 foi a gravação desse disco que a gente está falando, que é o Rádio Pirata ao Vivo. Não, esse aqui foi 86. 86, né? 86, então, foi o grande Ano de Ouro. Isso. E aí eu acho que eles foram pegos de surpresa porque talvez não fosse fazer esse sucesso todo que fez, né? Sim, a história do disco, na verdade, é uma história engraçada, que até a gente vai falar no próximo bloco, né? Mas... Você vai falar no próximo bloco, a gente vai falar no próximo bloco, fala agora, pô. Não, mas assim, realmente foi uma coisa meio que não era planejado gravar o disco, mas depois a gente conta o porquê que gravaram, tá? Mas assim, com o Ney Matogrosso na produção, o Ney Matogrosso, como tu já falou, ele trouxe inovações pro show, Pavão, de um canhão de raio laser que ninguém tinha. Nem usava, né? Ninguém. E tem uma curiosidade. Nós estamos falando de uma banda que tinha um disco só. De um disco só. E que geralmente fazer 3 discos e gravar um ao vivo. Então, nós vamos contar o porquê desse. Como assim um ao vivo? Já assim, né? Mal tinha esfriado o corpo do primeiro. Então, realmente foi uma coisa muito ousada de gravar um disco ao vivo com um disquinho só e ainda assim meio que... Mas eu vou explicar o porquê. E foi sucesso de vendagem, né? Só 3 milhões e 700 até hoje. No lançamento. Não, isso até é o total. Na época, no ano já tinha batido o recorde de venda do Roberto Carlos. Pô, para bater o rei Claro que depois a venda cai, né? Lógico. Né? E aí hoje ele soma essa 3,7 milhões. Isso. Mas a história não para por aqui, né? Mas aí é papo para o próximo bloco que você está nos acompanhando. Não saia daí, The Rocks on the Radio volta já. Voltamos, pessoal, voltamos e sem mais delongas, vamos de música. Isso aí, pessoal, voltamos e acabamos de ouvir London e Flores Austrais. Tá? Agora vamos falar da curiosidade. Que aqui são 2 covers, né? 2 covers. Vamos falar o primeiro seguinte. Por quê? Como eu falei, eles não tinham música suficiente para fazer um show grande. Então o Ney Matogrosso e outras pessoas foram dando opiniões. Eles faziam inserções de músicas dentro da própria música, de pequenos covers de Stones, etc. The Doors, né? Só que daí o que acontece? Nós temos que ter um momento público cantor, porque o Paulo Ricardo tinha aquele apelo do galã. O cara... pessoal. Dizem que ele era bonitão, né? Usava aquelas ombreiras lá. O figurino da época lá, pretão, assim, né? Meio dark, meio gótico. O Paulo Ricardo, ele teve a ideia de regravar uma música do Caetano Veloso chamada London, que ele gravou no exílio, né?
e que só tinha um registro em violão e voz e tal, que na minha opinião é muito melhor do que a versão original, mas daí tudo bem. E fez um sucesso. E aqui é pianinho, né? O piano acústico Avon lá, pô. E aquele raio laser, pô, é do caralho. E Flores Austrais que fizeram homenagem a quem? Ao Ney Matogrosso, né? Secos e Molhados. Né? Secos e Molhados, né? Né? Que, pra quem não sabe, eu vou falar, né? Mas se o cara não sabe que Flores Austrais... Ney Matogrosso era o cantor do Secos e Molhados, que a banda acabou em 73, eu acho, 74, mas foi um dos maiores sucessos. Secos e Molhados foi Flores Austrais. Uma das grandes bandas de rock, que era rock, né? Sim, lógico. E então fizeram essa homenagem ao Ney Matogrosso. Agora o que? London, o que aconteceu? Fazia tanto sucesso, cara, que quando eles iam tocar numa cidade, sem disco ainda, tocar ao vivo, muita rádio ia lá e conseguia gravar o show em fita cassete, cara. Naquela época. E teve uma rádio gaúcha que pegou, gravou e começou a tocar London, cara. Sem ter registro nenhum, em lugar nenhum, né? Daí a Jovem Pan, mas que é isso? Daí conseguia gravar também. E daqui a pouco, London era mais tocada e eles não tinham disco. Não tinha registro nenhum. Daí aonde vem? Vamos ter que registrar o show. Daí fizeram 2 noites, se eu não me engano foi em São Paulo, que gravaram lá o show para ter o registro em disco da London, porque isso foi, o Paulo Ricardo conta isso, né, cara? Porque nós tínhamos, ele conta, né? Pô, nós tínhamos um hit parade, um som, uma música estourada que não tinha sequer sido gravada. Oficialmente, né? Oficialmente. E, então, assim, isso é um fato muito curioso. Acho que é o único na história. E como a gente vê que na época a rádio era muito forte, né? As rádios tinham um poder incrível. As rádios sempre foram muito fortes. Hoje ainda tem uma certa diferença. Existe, mas caiu muito. Mas na época, infelizmente, você conseguia a divulgação do teu trabalho em 2 coisas, só televisão e rádio. É o único jeito de conseguir. Né? Mais nada. Não existia videoclipes assim como é hoje. Na época não tinha MTV ainda. Só para deixar registrado, né? MTV foi bem mais tarde. No Brasil, né? Foi nos anos 90. Então, o que tu vai fazer? É rádio e TV. Tanto que o jabás, o famoso jabás, era para tocar num chacrinha, num negócio. Milkshake, Globo de Ouro. Daí vai, né? Mas isso aí é um outro assunto de outro dia. Quem sabe um podcast sobre isso. E tinha outras músicas também lá, né? Daí o que acontece? Esse show, como a gente falou, ele era um show da turnê do primeiro disco, né? Então eles tocavam o disco inteiro do primeiro disco, que é muito bom. Tá? Eu vou ler aqui as músicas que eles tocavam fora essa que a gente já tocou. Né? A Fúria do Sexo Frágil contra o Dragão da Maldade, que é uma sonzeira. Estação do Inferno é muito legal. Sob a Luz do Sol é muito legal. Para Esse Vício, Juvelina, que é animal. O Biquíni Cavadão regravou num disco um tempo atrás. Liberdade e Guerra Fria. E Narja também, que a gente já falou que é uma música instrumental. Né? Então, assim, e eles ainda têm umas incidentais aqui, que é o Light My Fire, do The Doors. Né, que eles tocam no meio de alguma das músicas deles. Não, da Rádio Pirata. Rádio Pirata, né? A música que termina o show. Eles tocam essas 3 na Rádio Pirata, né? The Doors, Light My Fire, come on baby, Light My Fire. Muita gente conheceu The Doors depois do... Eu confesso que eu fui um deles, assim, que não conhecia muito bem The Doors. Lá eu tinha isso, gente, em 80 e alguma coisa, tá? Eu era um adolescente, quase criança. Não? Quem é você? E Rolling Stones e Led Zeppelin, eles imputam essas músicas. Botavam umas 2 estrofes lá. Tanto que a música de encerramento tinha mais de 10 minutos, né? Porque tinha a apresentação da banda e tal. Tá, justamente, daí ele ia apresentar. Então, assim, a gente quis fazer esse programa desse disco que foi icônico, E outra coisa, não é icônico só pela vendagem, pelas músicas, mas revolucionou o mundo do show business. Foi como se fazer show de alta performance, uma coisa que invejava até em relação a equipamentos, iluminação, produção, ensaio, invejava até o pessoal de fora, até os gringos. Né? Ficavam impressionados. Não, teve gente que não acreditava, vinha aqui ver. E era um parafernália, se não me engano, eram 4 caminhões de equipamento, era incrível. Rendeu o Globo Repórter, né? Sim, especial. Especial, o Globo Repórter, especial no Fantástico e tal, né? E o RPM é uma banda que até muita gente não gosta, mas ninguém pode dizer que não foi importante. Importantíssimo. Pode se discutir a qualidade e tal. Eu gosto. Eu também gosto, mas assim,
os caras tocavam tudo isso realmente. Mas assim, ó, o que acontece? A gente vai se procurar no YouTube, tem todo o show inteiro. Tá? Tanto que as músicas a gente tirou de lá, né? Do show mesmo, todas elas são ao vivo. Tá? Preste atenção numa performance ao vivo. Não é de estúdio, né, Paulo? E na época se consertava muito pouco no estúdio, não tinha tanta tecnologia aqui no Brasil. Tá? Preste atenção na performance deles, são grandes músicos, todos eles. É verdade. Tá? O Fernando De Luca é um baita do guitarrista. E todo mundo ele critica ele. Cara, ele é o guitarrista ideal para aquela banda, cara. Se botar um virtuoso lá, não é. Não Tu rola. presta nas guitarras que ele faz, as frases, completa, é o conjunto, cara, é o conjunto. E o músico tem que tocar pra banda, né? E assim, ó, e como são várias músicas, tu hoje não vai conseguir fazer o rock catarinense. Porque nós vamos encerrar como se encerrava Como encerrava o show. o show, em grande estilo. Grande estilo. Nós vamos tocar música rádio pirata, tocando aquelas, no meio toca The Doors, Stones, Led Zeppelin. Apresentou a banda. Apresenta a banda e nós vamos tocar a música inteira, 10 minutos e 50 segundos de música. Vocês vão ter então aí se deleitar com o Rádio Pirata ao vivo, encerramento do show e encerramento hoje do The Rocks on the Radio. Agradecer aqui aos nossos parceiros, Luiz da Roots Records, que hoje me vestiu com essa camisa maravilhosa do AC/DC. Essa tá linda, hein, cara? Essa show. Essa aí tá show, hein? Vou ter que chorar lá com ele pra... Vamos ter pegar que pra- chorar lá com ele, um descontinho. Você que quer ter camisetas legais como essa, de rock, de bandas, várias bandas, Roots Records, no ARS, e The Rocks on the Radio volta semana que vem. Sábado às 19 horas, reprise domingo às 18, a segunda e quarta às 23 horas. E nossas redes? @the.rockradio. E semana que vem a gente está de volta. Curta aí Rádio Pirata ao vivo. The Rocks on the Radio volta semana que vem. O Rock salva.